as emoções da gente, elas precisam ser visitantes. Sim. Elas não ficam, né, Sim. né, a gente não pode dar hospedaria, porque principalmente as emoções que fazem mal pra gente, que nos paralisam, é essa que a gente precisa ter vigilância, né? E o que você falou é interessante mesmo, né? A gente se conectando e se emocionando, é o que eu também cito. É um momento onde você vai virar e falar assim, vamos colocar agora um som de Adele, ou uma música sertaneja muito triste, ou nos quem gosta de sertanejo, né? Enfim. Porque existe também isso, onde as pessoas elas conseguem. Claro, a gente não ia ficar aqui de repente, até porque isso é para que todos ouçam e associem as suas próprias histórias, então não se trataria de nós. Mas se fôssemos conseguir trocando uma ideia nossa sobre as nossas experiências, inevitavelmente eu ia começar a chorar mais e mais e mais. Mas a gente está em função de alguma coisa, então a gente sabe ter esse controle. E é interessante citar isso por quê? Porque também impacta nas pessoas, e corrija-me se eu estiver errado, essa questão, está triste ou está no momento, você vai problematizar o problema, você vai curtir aquela fossa até que ponto? Porque respeitar o luto é uma coisa, sentir, deixar sair, colocar é muito importante. Mas tem um momento que a gente deve também falar, tá, quando se tornar autodestrutivo. Né? Tudo aquilo que se torna, porque tudo é aquilo que vira excesso, né? Quando você perceber que isso já está te fazendo mal e que você está cutucando a ferida e que você está em carne viva e que às vezes você precisa de um tempo, inclusive para tomar um fôlego, esse é o momento de não desprezar, mas de você falar, eu quero um tempo. E aí não volta do fôlego, é isso? Ou seja, toma teu fôlego toma e teu pronto. Fôlego, voltar seria respeita, e quando você puder... Porque o luto é isso, né? Essas idas e vindas que você vai dando para toda a situação de limite que você tem. Aliás, eu costumo falar, no luto a gente não usa maquiagem. Então, assim, quando eu falo isso, eu tô falando que é o jeito mais puro da gente responder a todas as situações limitantes. Então, você vê que o processo de luto, por isso que não tem fim, mas, assim, é uma resposta para toda a situação de crise que você tem. Aliás, o luto é uma crise que você tem. E toda crise você não vai dar conta, né? Não vai aguentar quando você estiver lá em carne viva e sendo machucado. Então, eu acho que é legal, nesses momentos que você fala, não aguento mais, você volta, e eu acho que é importante você voltar, e depois, quando você estiver pronto, e só você que vai saber qual que é o momento, você retoma. Né? Não é assim, ignorar as emoções. Não é fazer de conta e vou colocar no baú e eu não vou sentir mais. É encontrar maneiras saudáveis de exteriorizar Exato. Botar para fora aquilo que realmente você pode botar. Então, por exemplo, tá triste. E algumas pessoas, elas choram. Algumas, não todas, escrevem. Algumas pessoas encontram estratégias para lidar com a tristeza. Né? Se você está com raiva, não adianta você falar para a pessoa não sente raiva. Como é que você vai, por exemplo, com os adolescentes, com as crianças, como é que você vai botar para fora isso? Então, assim, estratégias, rasga uma revista, grita. Lá em casa, todo mundo sabe que uma das estratégias que eu tenho, que eu ensino as pessoas, é assim, grita, coloca pra fora. Né? Aí meus filhos falam, mamãe tá dando curso. Mamãe tá dando palestra. Mas funciona muito. Pois porque você libera. Exato. Quais são as estratégias que, em vez de você silenciar e se calar... Aliás, a questão do doutorado foi essa. Por que se calar se o falar é tão importante? Né? Então, o que você faz com as suas emoções? Silenciamento, ele vai aumentar o teu sofrimento. Agora, quando você trata com muito respeito, eu acho que o momento que a gente teve aqui da nossa emoção, né, foi muito respeitoso, porque a gente deixou vir, a gente olhou, você mesmo tem um parâmetro, não, eu não posso continuar chorando, eu preciso me organizar. Isso é autorregulação, isso é sabedoria. E a gente nunca pode subestimar a sabedoria do humano. Claro. Isso é bacana, sabe? Porque as pessoas falam, nossa, eu evito chorar. Uma das coisas que eu mais ouço, eu evito chorar. Ou se a pessoa está chorando, por exemplo, eu estou fazendo alguma coisa, um trabalho na internet, né? Aí a pessoa desliga a câmera. Olha só como é que é a linguagem social da gente não né, acolher esse sofrimento, acolher a maneira como a gente lida com as nossas emoções. Mas você sabe que isso muito, acho eu, que é por conta do medo das pessoas que irão ver. Não é nem só falar, é falar o que não é. Por exemplo, é mentira. Muita gente, eu acho,
que tem medo de deixar seu sentimento, não pela vergonha de chorar, mas por ser colocado como é mentira aquele choro.